Olá pessoal, a gente vai agora começar o nosso próximo capítulo e nós vamos falar, capítulo 3, a gente vai falar sobre circuitos de memória, circuitos sequenciais. O que a gente viu até agora, só para dar uma revisão bem rápida? A gente viu portas lógicas, então, por exemplo, a gente viu uma porta AND, que na hora que você muda, se tiver 0 e 0, por exemplo, vai ter uma saída 0. Na hora que você muda essa entrada para 1, continua com a saída 0. Na hora que você muda a segunda, instantaneamente, na hora que você muda a segunda entrada para 1, a saída vira 1. Quer dizer, não há nenhuma questão de atraso ou de problema de temporização aqui. No fundo, existe um tempo do sinal elétrico percorrer o circuito todo e chegar até a outra ponta, então existe um leve atraso, mas pragmaticamente a gente considera que esse atraso é muito pequeno, é quase zero, e com isso a gente fala que essa porta, o nosso circuito, ele não tem atraso. Tá? Agora a gente vai começar a ver os circuitos que são ditos sequenciais. Esse circuito ele passa a utilizar uma unidade de tempo. Então se a gente pegar aqui o nosso tempo, quer dizer, eu fizer um eixo de tempo aqui, a gente vai ter a nossa unidade andando e a gente vai precisar de um sinal que a gente vai chamar esse sinal de clock. Exatamente o que a gente chama do clock do seu processador. E esse clock vai ficar oscilando entre os valores 0 e 1, então eu posso fazer um clock que ele fica com esse formato. Mas ele é uma onda quadrada e ele vai andando 0, 1, 0, 1, 0, 1. Com isso, a gente pode denotar as bordas de clock, quer dizer, os momentos onde o clock transita, e vocês vão ver duas versões dessa, se você olhar direitinho, em alguns lugares a gente marca os momentos onde o clock transitou de 0 para 1, outros lugares de 1 para 0. Eu estou marcando aqui os lugares onde o clock transitou de 0 para 1, e aí a gente vai ter a nossa unidade de tempo. Quer dizer, esse aqui é o ciclo 1, esse é o ciclo 2, esse é o ciclo 3, esse é o ciclo 4, esse é o ciclo 5 e assim sucessivamente. Então, a ideia de um clock, e você vai ver clocks do seu processador, por exemplo, de 2 GHz, 2 GHz, por exemplo, a gente não está trabalhando com uma frequência específica, mas você tem clock do seu processador 2 GHz, 3 GHz, o que significa isso? 2 bilhões de ciclos por segundo, 3 bilhões de ciclos por segundo. Essa é a ideia geral, é isso que você está medindo do ponto de vista de um circuito sequencial. Tá? Agora, o que a gente quer fazer com esse circuito? Se a gente pegar e olhar esse circuito no tempo, a gente lembra daquela porta AND que eu coloquei, eu vou botar uma porta mais simples agora, só para facilitar a nossa vida, que é um inversor, porque aí ele só tem uma entrada e uma saída. O que vai acontecer aqui é que se eu fizer a entrada do nosso inversor, vou botar em verde aqui, se eu colocar o IN aqui e o nosso inversor trocar, por exemplo, vou botar 0 e 1 aqui, ele troca em algum lugar no meio aqui, esse aqui eu vou botar junto, tá? E eu estou fazendo esse circuito, o nosso out, ele é exatamente o que está ao contrário do inversor. Então, ele está invertendo o sinal e ele vai inverter instantaneamente. Porque o inversor, ele é um circuito que ele é um circuito combinacional, que a gente chama, ele não é um circuito que a gente chama de sequencial. Um circuito sequencial, ele só vai fazer as transições na borda do clock. E esse que é o nosso grande diferencial dele. No fundo, só para relembrar aqui, só para poder tirar alguns detalhes, a gente está selecionando sempre a borda de subida. Eu poderia fazer tudo com a borda de descida, mas no nosso caso especificamente o inversor não leva isso em conta. Então o inversor permite que a gente tenha um circuito mudando a qualquer momento. Eu poderia ter feito um sincronismo, certo? Eu poderia ter feito a entrada do circuito sincronizada exatamente com o nosso inversor, mas como a gente não fez, o inversor também não vai fazer por conta própria. Eu vou descer aqui um pouquinho e botar mais alguns ciclos de clock para baixo aqui para poder facilitar o nosso encaminhamento. Então a gente continua com essa mesma linha do tempo. E o que acontece, se a gente pensar de forma bem pragmática, é que eu tenho uma entrada e uma saída, e toda vez que eu penso que eu tenho um certo IN aqui, então eu tenho uma entrada A no nosso circuito, a gente vai ter o F de A aqui. Eu tenho a entrada B,
eu vou ter o F de B instantaneamente também. Idem para a entrada C, que eu vou escrever aqui, né? E obviamente para todas as outras da frente. Isso aqui é o que a gente chama de lógica combinacional, é exatamente o nosso inversor, foi o que aconteceu ali para cima. Toda vez que acontece uma mudança, a gente projeta essa mudança para baixo. Quando a gente trabalha com uma lógica sequencial, o nosso resultado muda um pouquinho, certo? Prorrogando aqui um pouco. Quando a gente trabalha com uma lógica sequencial, a gente continua com o nosso in e o out, e eu continuo com A, B, C, D e E, mas o que vai acontecer é que a nossa saída só vai aparecer no próximo ciclo de clock, após o próximo transição de clock. Isso significa que o F de A vai aparecer aqui, o F de B vai aparecer quando der a transição de clock. O F de C vai aparecer aqui. E assim sucessivamente. Ok? Então a ideia geral aqui é, eu vou ter um sinal de entrada, no nosso caso aqui o A. Eu tenho o A como entrada. A gente espera a transição de clock. Na hora que acontecer a transição de clock, a gente gera o F de A. Tá? E vai acontecer a mesma coisa para o B, C e D, para todos os sinais para frente. E nós estamos falando que tem um atraso de um ciclo de clock. Então esse que é o ponto mais crítico. Observa que às vezes a gente vai encontrar também circuitos onde a entrada fica mudando por conta própria, ou melhor, a saída fica mudando por conta própria, independente da gente olhar a entrada. Tá? Então o que a gente está querendo colocar aqui, e eu vou botar um diagrama aqui para baixo para a gente, é o seguinte: nós temos então dois tipos de circuitos. O circuito combinacional, componente, né? E circuito sequencial. Certo? Quando a gente fala no circuito combinacional, a gente sabe que eu tenho um A e a gente vai gerar o F de A no mesmo tempo. Certo? Então, se eu tenho o A aqui no T0, eu vou ter o F de A também no T0. Certo? E aí eu tenho uma entrada B, vamos botar no T1, e eu vou ter um F de B no tempo 1 também, quer dizer, naquele mesmo tempo. Tá? Quando o circuito é sequencial, o que acontece agora é que eu vou ter o A no tempo 0 e o F de A vai acontecer no tempo 1. Então eu vou ter o B na entrada no tempo 1 e eu vou ter o F de B, certo? No tempo 2. Eu posso pegar e fazer que eu vou ter o C no tempo N, então eu vou ter o F de C no tempo N mais 1. Tá bom? Com isso, então, essa é a principal diferença. Aparece esse efeito aqui, que a gente chama de um certo atraso no circuito, tá? Então, esse que a gente está marcando aqui na escrita em preto. E esse efeito nosso gera um certo atraso, que é o nosso circuito sequencial, tá? Como é que funciona isso? Quem são os componentes combinacionais e quem são os componentes sequenciais? A gente já viu os componentes combinacionais, certo? Então, a gente já viu nosso inversor, a gente já viu porta lógica E, a gente já viu a porta lógica OR, a gente já viu o nosso MUX com N entradas, a gente já viu o nosso DMUX também, com não importa o número de entradas, a gente já viu as outras variações, a gente já viu o exclusivo, a gente já viu o NAND, né? A gente já viu o não OR, e todas essas portas lógicas são circuitos combinacionais, e obviamente a combinação de vários desses componentes combinacionais geram outros componentes combinacionais, gera um circuito combinacional como um todo. Quanto mais desses componentes, maior vai ser aquele pequenininho atraso que eu desenhei lá na porta end, lá do início. Obviamente, quanto mais componentes desses, mais tempo a gente gasta para percorrer o sinal da entrada do primeiro até a saída do último componente. Tá? E agora a gente vai começar a ver nesse capítulo um componente que é um componente sequencial, certo? Esse componente, ele é chamado de flip-flop. Esse é um componente sequencial, e o componente sequencial, ele tem vários tipos de flip-flop. A gente vai focar num flip-flop do tipo D, que a gente vai simplificadamente chamar de DFF, quer dizer, o flip-flop do tipo D. Esse é o único componente que a gente vai colocar aqui, e ele funciona como uma célula de memória. O que significa uma célula de memória do flip-flop? Então, ele vai virar aqui, certo? Esse flip-flop ele tem um símbolo, que é uma caixinha, tá?
ele tem essa caixinha, a gente bota o DFF aqui, ele vai ter uma entrada IN, ele vai ter uma saída OUT, e a gente desenha esse vinco aqui, certo? Triangular, mostrando que esse flip-flop recebe um clock. A gente não sinaliza o clock, então o clock é aquele sinal que a gente colocou lá em cima, a gente simplesmente escreve no diagrama, da mesma forma que eu não estou colocando alimentação, VCC e terra no nosso circuito, a gente também não vai colocar o sinal de clock chegando no flip-flop, a gente só coloca esse símbolo para poder deixar bem claro que todo flip-flop recebe o sinal de clock, tá? E aí temos uma coisa bem importante, certo? O que vai acontecer é que esse flip-flop, toda vez que eu coloco um valor no IN, esse valor, um ciclo depois, aparece no OUT. Então, o que a gente tem aqui nesse componente é que o nosso OUT do tempo t, ele é igual ao IN de t menos 1. Quer dizer, o valor do IN um ciclo para trás. Tá? Com base nisso, agora eu posso começar a montar alguns elementos ou alguns componentes para poder trabalhar. Mas vamos mostrar um diagrama de tempo para ficar mais fácil de entender. Então, a gente tem o nosso tempo aqui, e eu vou colocar essa barreira aqui do clock, igual eu tinha desenhado lá. Agora eu já não vou desenhar mais o clock, certo? No fundo, deixa eu fazer, eu vou desenhar o clock uma vez mais aqui, só para a gente lembrar, né? Clock aqui em verde, tá? E eu estou fazendo o clock na subida, tá bom? Então, esse aqui é o nosso clock, certo? E se a gente vai pensar do ponto de vista do tempo, esse é o ciclo 1, ciclo 2, 3, 4 e 5, tá bom? Então, na hora que eu coloco o nosso sinal de entrada IN e eu tenho uma saída OUT, o que, que vai acontecer? Se eu pegar o sinal IN aqui e falar que está entrando o valor 1, 0, 0, 1, 1, o que, que vai acontecer? Esse valor aqui vai sair aqui, esse 0 vai sair um ciclo depois, esse 0 um ciclo depois, esse 1 aqui, e obviamente se eu tivesse outra barra, esse 1 viria para cá. Nesse momento aqui, o valor daqui não está definido, tá? O que, que significa esse valor não está definido? Significa que eu não sei o que, que tinha aqui antes, e certamente o que tinha aqui antes era o que ia aparecer aqui. Então a gente deixa em branco essa célula, ou marca como indefinido, coloca um X ou algum outro símbolo. Tá? Com isso, a gente fez o nosso flip-flop do tipo D, e ele é um componente para o nosso circuito. Isso quer dizer, agora eu posso começar a fazer circuitos que vão ter algum tipo de memória no nosso tempo, e esse tipo de memória no nosso tempo nos ajuda a implementar alguns componentes um pouco mais espertos para frente, tá bom? Então, essa é a ideia geral. Eu tenho um flip-flop do tipo D, esse flip-flop do tipo D, ele pega o que está na entrada num ciclo, e no ciclo seguinte ele coloca esse valor na saída. Tá? E ele só funciona em algum tipo de borda de clock, no nosso exemplo aqui na borda de subida. Daria para pensar no mesmo circuito funcionando exatamente na outra borda, nós não estamos preocupados com isso aqui nesse momento, e para efeitos desse livro aqui, vocês não vão ter que se preocupar com qual borda de subida ou descida, porque a gente vai trabalhar sempre com uma delas para vocês, tá bom? Ok, pessoal? Então é isso que a gente vai falar aqui, e depois a gente continua com o nosso circuito para produzir memórias, tá?